gravar, tá? Estou gravando para disponibilizar para quem eventualmente não pôde estar com a gente aqui agora. O que eu vou procurar fazer nessa meia hora, para não estendermos tanto, eu vou procurar em meia hora sintetizar algumas questões que foram trazidas para a gente no decorrer desse terceiro módulo e, ao mesmo tempo, apontar para o fechamento do curso, que formalmente, pelo cronograma, termina agora no domingo, mas no decorrer da próxima semana eu vou continuar mantendo a plataforma aberta para dar tempo de quaisquer qualquer colega que não tenha tido ainda a possibilidade de atualizar as participações nos fóruns possa fazê-lo, ou então vou mostrar na plataforma uma resenhazinha que, na verdade, é quase que uma compilação de parte do que diversos de vocês já têm postado nos fóruns. Tá? Então, eu vou fazer uma brevíssima, mas brevíssima mesmo, retrospectiva, para que a gente possa retomar algumas questões que passaram no decorrer desse módulo 2 para o módulo 3, nessa transição de um módulo para outro, e mais particularmente no módulo 3, já que alguns colegas que estão presentes aqui, inclusive, chegaram já no módulo 3 e não participaram dos módulos anteriores. Em termos de conteúdo do módulo 3, a gente trouxe as discussões para essa questão mais do presente, e numa dimensão mais reflexiva a partir de algumas questões que todos vivenciamos nas nossas instituições, né, que eu chamei de desafios da universidade, e particularmente na questão que diz respeito à expansão do sistema, né, que envolve aí as questões não somente da democratização do acesso, mas, sobretudo, da viabilização do que nós chamaríamos de uma permanência qualificada, que é aquela permanência seguida da conclusão. Não é aquela permanência que fica configurada, muitas vezes, mais como retenção do que propriamente permanência qualificada, né? Então, nós começamos esse módulo 3, eu trouxe como proposta para vocês da gente ler o texto da Maria Lígia Barbosa, em um texto que está no caderno LEPS. O LEPS, lembrando, é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da Faculdade de Educação da UFRJ, e já temos 2 cadernos organizados. Esses cadernos eles vêm como consequência de seminários que anualmente são organizados no LEPS, e já temos 2, e eu estou, inclusive, nessas semanas, eu estou responsável pela organização do 3º caderno. Deve sair aí daqui a uns 2 meses. Deve estar sendo publicado aí daqui a 2 meses. Esse caderno, especificamente, é o 1º caderno, e a intenção que eu trouxe ao escolher o texto da Maria Lígia, lembrando de que o caderno todo está disponibilizado para vocês. Eu acho que vale a pena salvar em algum momento para poder ter alguma leitura posterior. Mas a síntese que eu traria do texto que eu escolhi desse caderno, que é o texto da Maria Lígia, é para a gente pensar na perspectiva conceitual dessa diferença entre os conceitos de democratização e massificação.
Eu acho que acaba sendo a grande contribuição do texto. E pelo que ela traz e pelo que nós pudemos perceber com as diversas leituras que fizemos com os dados do Censo da Educação Superior, nós temos como um dado, né? Não é nenhuma opinião, é um dado, de que o sistema de educação superior no Brasil não é massificado, ainda está até longe da massificação. E se nós considerarmos que somente 18, na melhor das hipóteses, quase 20%, mas não chega a 20% do sistema, das matrículas do sistema, são das instituições públicas, dito de outra forma, mais de 80% das matrículas estão no sistema privado, nós temos aí uma distância muito considerável ainda para podermos supor que o ensino superior no Brasil ele já chegou à massificação. Isso é bom a gente ter isso em mente, porque nós vivemos um momento em que, muitas das vezes, até mesmo no discurso político-governamental, há uma certa tendência a se colocar como se o Brasil já tivesse muito diplomas de nível superior, como se no Brasil nós já tivéssemos uma população que já estivesse num patamar de ensino que faz com que a educação superior no Brasil seja algo desnecessário em relação à formação técnica, por exemplo. Estamos vivenciando e provavelmente continuaremos a vivenciar nos próximos anos um discurso que, de certa forma, tende a diminuir a importância da formação da educação superior e privilegiar a necessidade da formação técnica. Nós sabemos que temos um gargalo seríssimo na conclusão, já no ensino médio, uma boa parte das baixas taxas de acesso à educação superior se dá já, inclusive, pela não concretização do ensino médio. Uma parcela significativa dos jovens acaba não concluindo o ensino médio, e desses que concluem, uma parcela significativa não ascende à educação superior pelos mais diversos motivos. No caso da educação superior pública, tivemos aí nos últimos anos a expansão decorrente do ReUne e, no âmbito das políticas de democratização do acesso, essa questão Enem-Sisu combinada com a lei de cotas, né? Uma questão importante para a gente pensar a partir dessas questões diz respeito, e eu vou também compartilhar aqui, que eu já deixei preparado. Cadê? Não, não é isso. Só um minutinho. Deixei preparado, mas me enrolei. Uma questão que eu acho que nós vamos precisar ficar bastante antenados, que está inclusive previsto na Lei 12.711, que é a lei de cotas, está aqui no seu artigo 7º. No prazo de 10 anos, a contar da data da publicação desta lei, será promovida a revisão do programa especial para acesso às instituições de educação superior com pessoas.
de estudantes. Vou ler de novo. No prazo de 10 anos, a contar da data de publicação dessa lei, será promovida a revisão do Programa Especial para Acesso às Instituições de Educação Superior de estudantes pretos, pardos, indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. O prazo de 10 anos que está previsto nesse artigo 7º vai se dar justamente no ano de 2022 e justamente no momento da efervescência dos discursos políticos diante da próxima eleição presidencial. Então, eu acho que todos nós, nas nossas instituições, que estamos vivenciando todas as transformações advindas por essas políticas, teremos que ter atenção redobrada, porque, não sei se vocês viram, por exemplo, essa semana eu estava lendo no UOL, aquele vereador do MBL lá de São Paulo, me fugiu o nome dele agora, ele teve o pedido de cancelamento da lei de cotas lá em São Paulo aceita na comissão que analisa os embasamentos jurídicos dentro lá do estado de São Paulo. Esqueci o nome dele. Ele é um garoto que veio aí do MBL. Não é o que se tornou deputado federal, não. Mas, enfim, estou dizendo isso porque, certamente, as pressões para as pressões que advirão nesse período de se rever os resultados advindos da implantação da lei de cotas, terá lugar, certamente, terá lugar marcado para discussão muito reavivada no ano de 2022. E isso juntamente com uma outra questão que eu também trago aqui para vocês. Até mesmo anterior à lei de cotas, a política de assistência estudantil nas nossas instituições, ela é regulamentada pelo Decreto 7.234. Primeiro, decreto, não é lei. Nós ainda não temos uma lei que assegure, do ponto de vista jurídico, a continuidade ou a permanência da ação, da assistência estudantil como uma política de Estado e que seja executada no âmbito das nossas instituições. Ainda é um decreto. E, enquanto decreto, nos trouxe, do ponto de vista da gestão, um certo desafio e uma dificuldade no âmbito da gestão que leva, no meu entendimento, ao recrudescimento, inclusive, daquelas crises pelas quais passa a universidade, que foram tratadas no texto do Boaventura Santos, na crise de legitimidade, particularmente na crise de legitimidade e na crise institucional, lembrando que essas crises elas convivem, elas se interpenetram, não é uma ou outra, elas coexistem dentro das nossas instituições universitárias. No âmbito da assistência estudantil, nós temos, no parágrafo 1º do artigo 3º, as ações de assistência estudantil sendo desenvolvidas ou podendo ser desenvolvidas ou tendo que ser desenvolvidas, nas perspectivas de alguns, no âmbito da moradia, no âmbito da alimentação, no âmbito do transporte, no âmbito da assistência à saúde, no âmbito da inclusão digital, no âmbito da cultura, no âmbito do esporte, no âmbito da creche, do apoio pedagógico e do acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
Eu sou defensor declarado e já fui gestor de assistência estudantil. Defendo veementemente as ações de assistência estudantil. Mas dar conta de todos esses 10 itens, esses 10 incisos que estão no parágrafo 1º, é fazer com que as nossas universidades tenham que ser, em escala menor, um estado de bem-estar social, que eu tenho como estado ideal, inclusive. Mas será que é viável? Será que é possível? E tem uma outra questão, mas continuo dizendo que defendo a assistência estudantil enquanto política institucional das nossas universidades. Agora, defender a assistência estudantil não significa que eu não vejo problemas na hora de implantação dentro das universidades dessas 10 grandes áreas que compõem o parágrafo 1º do artigo 3º. E uma outra questão que está colocado é que deixa eu só ver aqui qual era o... Não. Só um minutinho. Artigo 6º. As instituições federais de ensino superior prestarão todas as informações referentes à implementação do PENAS solicitadas pelo Ministério da Educação. Então, veja bem, as instituições universitárias, embora elas definam, em tese, definam a forma de execução dos recursos, elas têm que prestar constantemente ao Ministério da Educação todas as informações necessárias à avaliação da forma de gestão destes recursos. Por que eu estou colocando isso? Porque nós estamos vivendo um momento em que o MEC e CGU estão fazendo uma vasculha geral nos sistemas de pagamentos das instâncias pró-reitorias de políticas estudantis ou congêneres. A lei de cotas, trazendo estudantes de um determinado perfil socioeconômico. Creio que todos aqui defendamos que a universidade pública brasileira receba estudantes de perfil socioeconômico que, historicamente, tenha ficado de fora do sistema público de educação superior. Só que esse estudante, com esse perfil socioeconômico, quando ele vem pelo SISU, de outro estado, e é, de certa forma, apartado do seu meio familiar para a universidade, ele traz para a universidade uma outra crise, dentro da crise institucional, que é a perspectiva da manutenção, nas taxas cada vez mais crescentes de evasão e retenção. E considerando que daqui a 2 anos nós teremos a rediscussão, inclusive, do preceito legal, Lei 12.711, esses números eles me preocupam bastante. Por outro lado, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado em não colocar como sendo uma relação direta
evasão e retenção é igual a aluno ingressante pela cota. Não é. Nós ainda também não temos dentro das nossas instituições um trabalho mais pormenorizado, um trabalho exaustivamente mais trabalhado na sua amplidão dos efeitos do SISU em cada uma das nossas instituições, independentemente do nível de renda. Parte da nossa evasão, ela não tem correlação com dificuldade socioeconômica. Parte de nossa evasão é escolha do aluno pelo SISU. Em algum momento, ele pode não ser chamado, num primeiro momento, para a sua primeira opção de curso e para o lugar que escolheu, lugar tanto instituição, lugar tanto cidade, lugar tanto região do país. Mas, no segundo momento, quando ele já está inscrito na primeira instituição, que às vezes era a sua segunda opção, quando ele é chamado, roda de novo a reclassificação no semestre seguinte, que ele utiliza a nota do Enem anterior, ele pode ser chamado para a sua primeira opção. E aí ele evade. Por que eu estou colocando isso? Porque nós precisamos criar, inclusive, uma precisão conceitual do que estamos chamando de evasão, retenção, sucesso acadêmico e insucesso acadêmico. Sucesso acadêmico não é só o aluno que faz a graduação nos semestres sem reprovações e termina. Será só isso sucesso acadêmico? Será que a identificação do aluno ao curso? Será que a satisfação do aluno ao curso? Será que as condições de empregabilidade? Será que as vinculações que o aluno adquire com a sua instituição não fazem parte também das variáveis que devem compor o que chamamos de sucesso acadêmico? A relação da universidade brasileira com os seus ex-alunos, na maioria delas, pelo que eu conheço, é inclusive imensurável. Não há vínculos maiores entre a universidade com o seu ex-aluno. Não temos nem tradição nas nossas universidades, salvo uma ou outra experiência, com associações de ex-alunos ou com ações voltadas pela instituição universitária para seus ex-alunos, fora mestrado e doutorado, por exemplo. Não estou dizendo na perspectiva de continuidade da educação formal. Estou pensando, por exemplo, em ações da universidade para a educação permanente e constante requalificação profissional. No âmbito da evasão, o que entendemos como evasão? Um aluno, se ele está na UF, sai do curso, está no curso de farmácia, e no semestre seguinte ele continuará sendo aluno da Danusa, mas ele foi chamado e rodou a reclassificação e ele entrou para a medicina veterinária. Ele tem nota. Ele sai da farmácia e vai para a medicina veterinária. Na própria UF. Nem mudou de instituição. Isso é evasão? Né? Num certo aspecto é. Num outro, não sei. Se ele sair da UF e for para o UFRJ, é evasão? Ele continua dentro de uma instituição de educação superior pública federal. Se nós chamarmos a nossa rede federal de Sistema de Educação Federal de Ensino Superior, não deveria nem ser evasão, porque ele continua dentro do sistema federal. Mas isso tudo nós consideramos como evasão. E continuaremos considerando evasão, porque na prática, na realidade, nós não somos um sistema. Nós somos um aglomerado. Nós somos um conjunto. Né? Então, todas essas questões elas estão na ordem do dia e nós vamos ter que nos debruçarmos bastante sobre nelas, porque elas estão para serem rediscutidas
muito brevemente. E hoje os números que temos não nos são favoráveis, porque as taxas negativas, tanto de evasão quanto de retenção, têm aumentado. Isso gera, em termos de maximização ou qualquer nomenclatura economicista, é uma má gestão de recursos públicos, porque nós ampliamos o sistema, mas, ao mesmo tempo, todos trabalhamos em capacidade ociosa. Então, qual é a finalidade da expansão para continuar mantendo uma capacidade ociosa? E tendo capacidade ociosa, respondendo por tão pouco percentual dentro do número total de matrículas, o que nos coloca numa posição desvantajosa em cima da desvantagem, né? O André mencionou aqui que ele trabalha na PROAS da UF, né? O André é colega aí nosso da UF. A CGU está cobrando um estudo sobre a efetividade das bolsas de assistência estudantil na UF. André, eu fui convidado a participar de um núcleo que foi criado no âmbito da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da UFRJ, que denominou-se Na Paz. Não é Na Paz, não, porque não tem nada na paz ultimamente. É Na Paz. Núcleo de Avaliação das Políticas de Assistência Estudantil. E esse núcleo foi criado exclusivamente por conta disso que o André está colocando aqui no chat. É porque a CGU ela quer que a universidade demonstre que os recursos penais estão tendo eficácia. E na eficácia, eles estão elencando diretamente o que está no preceito, lá no decreto do penais, que as ações penais têm a ver com a questão, com a viabilização das condições de permanência do estudante. Mas não é só a permanência, retenção, é a permanência com a conclusão. Oi, professor. Oi, André. Fala à vontade. Então, eu cheguei na UF ano passado, né? E logo depois que eu cheguei, eu fiquei sabendo que a CGU estava pedindo esse estudo. E aí eu fui nomeado também para fazer parte da comissão. Você está nessa furada também, né? Me colocaram. Só que, é verdade, eu acho que nem precisava da CGU estar cobrando esse estudo. Eu acho que deveria partir das próprias universidades já está pesquisando sobre isso, né? Eu acho que ainda tem um longo campo para ser explorado nesse sentido em relação à efetividade das políticas de assistência estudantil nesses últimos anos. Uhum. Inclusive, eu vou pegando o que o André tá dizendo, eu vou voltar aqui no penais, compartilhando com vocês essa reflexão. Vamos lembrar que o penais ele é de 2010, o decreto. Esse programa ele vem de um plano de assistência estudantil que na verdade, que antecede. Antes, eu vou contar um preâmbulo, porque às vezes é interessante a gente lembrar dos processos que culminam, muitas vezes, em determinados instrumentos legais ou jurídicos. A instância, no âmbito da ANDIFES, da Associação dos Reitores das Federais, no âmbito da ANDIFES, a ANDIFES é assessorada por vários fóruns, né? Tem o FORGRAD, o FORPLAD e tal, e tem o FONAPRAS, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. E durante esses últimos anos, e particularmente essas 2 últimas décadas, as questões de assistência estudantil foram muito mais tratadas no âmbito do FONAPRAS do que propriamente no âmbito do FORGRAD.
Isso, por si só, já é uma questão que nos faz pensar. Porque não seria nem um pouco de se estranhar que essa discussão, no âmbito da Andifes, tivesse sido feita durante todos os anos em ação conjunta desses dois fóruns. O Fonaprace com o Forgrade, já que estava se olhando exclusivamente para alunos de graduação. O fato é de que, dentro do Fonaprace, nós temos representantes das instituições do país inteiro. E, obviamente, quem está lá representando a sua instituição tem mais ou menos necessidade da atuação em determinadas áreas. O Brasil é um país continental, não é novidade nenhuma, e as realidades são muito diferenciadas. Então, o estudante de uma universidade como a Universidade Federal de Três Lagoas, lá no interior do Mato Grosso do Sul, essa universidade ela precisará ter determinadas ações que não são necessariamente, em termos de priorização, as mesmas necessidades da UF de Niterói. No âmbito da UF de Niterói, as necessidades de quem está no processo de interiorização pode não ser necessariamente, em termos de ordenamento de prioridades, as mesmas de quem está na matriz Niterói. Aí o que acontece? Por essas pressões internas do Fonaprace, vão sendo colocadas uma diversidade de ações em termos de áreas em que as ações de assistência estudantil poderão ser desenvolvidas, que dá origem a isso tudo aqui que está no parágrafo 1º. Mas, embora esteja escrito no parágrafo 1º que as ações de assistência estudantil deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas, a diferença entre deverão e poderão é significativa. Porque, uma vez que está deverão, os movimentos organizados, os movimentos sindicais e, particularmente, os movimentos estudantis, legitimamente vão querer pressionar por todas. E aí nós acabamos tendo uma estrutura de gestão muito pesada, que é a estrutura de assistência estudantil, que você tem que ter, inclusive, um grau de complexidade no perfil de profissionais que atuam, que faz com que ela seja diferenciada de todas as demais pró-reitorias das universidades. Ela tem que ter pedagogo, ela tem que ter enfermeiro, ela tem que ter médico, ela tem que ter técnico desportivo, ela tem que ter psicólogo, ela tem que ter um assistente social, ela tem que ter para dar conta disso tudo aqui, o nutricionista. Então, isso se torna um nível de gestão muito complexo. E isso se dando no momento da amplificação das demandas pela existência do SISU, que trouxe uma realidade para as nossas universidades que é o não planejamento por parte de quem está fazendo o processo seletivo. Não há um planejamento anterior. Ano que vem eu vou tentar fazer o vestibular para o UFRJ, embora eu more no Paraná. É deixado, muitas vezes, na incumbência do jovem de 17, 18 anos, entrar lá na plataforma e ele escolher. E, muitas vezes, ele escolhe sem ter pleno conhecimento das realidades que estão em jogo no momento da escolha. E aí, o que acontece quando um jovem desse entra? Ele vai e ele chega na instituição de mochila nas costas e ele não considera que ele passou para o UFRJ. Ele diz: a UFRJ me chamou, eu recebi o comunicado para eu comparecer. Para onde que eu vou? Qual é a política de moradia que se tem? Muitas vezes vem achando que tem moradia garantida. Isso é um problema seríssimo. Isso tem a ver com gestão. Isso tem a ver com falta de planejamento. E, obviamente, concordo plenamente quando o André coloca que não precisava de CGU para cobrar.
O problema é que são poucas as universidades que conseguem mensurar qual é a eficácia em números do cumprimento dessa finalidade que está aqui no artigo 1º. Ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública. E isso tem sido um problemão. Não é um pequeno problema, não. É um problemão. Isso tudo está como pano de fundo desse momento em que a gente estava aqui na nossa plataforma discutindo essas questões que perpassam o que a Maria Lígia estava colocando em termos de massificação, democratização, e que nós viemos, de certa forma, dando continuidade num textozinho que eu e a colega Rosélia pensamos um pouco sobre as organizações dos movimentos sociais e de que maneira esse movimento social organizado força as universidades brasileiras a promoverem, por força da lei, o que elas não promoveram pelo seu time individual de cada instituição. É importante percebermos e é importante lembrarmos, no caso da UFRJ, que a adesão ao Reúne foi feita debaixo de um conselho universitário com muita gritaria, com muita porradaria. É preciso que, no âmbito da UFRJ, lembremos que em nenhum momento a UFRJ ofereceu uma única vaga para estudante negro por lei de cotas pelo critério racial. Só veio na UFRJ depois que o movimento negro pressionou o Congresso, as instâncias políticas, e teve na lei de cotas a sua garantia. Não foi pela universidade. Então, hoje, nós defendemos, no âmbito das universidades, muito do que não se defendia no momento das discussões há poucos anos atrás. E no âmbito das crises ao qual o Boaventura se refere, tanto do ponto de vista da crise de hegemonia, mas particularmente na crise institucional, ainda temos dentro das nossas instituições uma parcela significativa da nossa comunidade universitária que, se não explicitamente, implicitamente apoiaria a revisão de diversos desses critérios advindos tanto da política de assistência estudantil quanto da lei de cotas. No âmbito da UFRJ, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Não sei o que vocês diriam em relação à UF. Está longe de ser um consenso. Não foi uma política orquestrada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, consensuada. Foi implantada por força de lei. E se foi implantada por força de lei, é porque havia dentro da comunidade universitária setores bastante significativos que não reconheciam a viabilidade, por exemplo, da lei de cotas pelo critério racial. Então, tem toda uma questão aí no âmbito das crises que a gente ainda tem um caldo no interior das nossas instituições que precisarão ser devidamente rediscutidos à luz desses próximos 2 anos, que levarão à necessidade de uma rediscussão ou de um realinhamento desse preceito legal. Alguém quer colocar alguma coisa? Posso continuar nessa trajetória? Bom, com isso, nós entramos aqui, e eu já acabei trazendo essa discussão aqui do texto do Boaventura, né? E que aquela tríade que já está bastante trabalhada nos fóruns, eu estive lendo de ontem para hoje, tivemos mais postagens, e eu acho que o que fica desse
desse texto é a necessidade da gente ver a universidade enquanto instituição social e que, de tempos em tempos, ela está constantemente condicionada à revisão e a realinhamento de rumos, né? Eu já falei na aula, no nosso encontro passado, e reitero que, a partir do momento em que a universidade se torna mais democrático e atendendo a parcela da população marginalmente excluída ao longo das últimas décadas, ela se torna uma instituição mais plural, mais democrática, mas isso não significa que ela não entre numa crise de hegemonia ou de legitimidade na medida em que ela pode deixar de ter o apoio, o respaldo, o reconhecimento de parcelas significativas de uma elite que, historicamente, a tenha sustentado ao longo dos anos. Um exemplo, a nossa universidade pública é gratuita. Não vamos achar que ela é pública e gratuita porque o Brasil é um país socialmente justo. Ela é pública e gratuita porque, historicamente, ao público que ela atendeu, historicamente, era de bom tom ou era interessante para as elites políticas que a classe média que usufruía e que usufrui da universidade tivesse, nessa gratuidade, uma forma que não foi, nem de longe, nas últimas décadas, reconhecida na sua inversão, que era uma universidade pública, gratuita, com os cursos de excelência destinados aos alunos que vinham da educação privada e, a depender dos cursos, da educação privada de elite. Então, havia, historicamente, uma inversão de trajetórias estudantis no âmbito das universidades brasileiras que nunca foram questionadas como uma inversão e que, do ponto de vista da coisa pública, era injusto. Mais recentemente, muito mais pressionado pelos movimentos sociais das duas últimas décadas, é que essa inversão foi reconhecida como algo extremamente característico de uma sociedade e de uma universidade que garantia privilégios. Então, nós estamos passando por um momento, certamente, de inflexão da própria maneira da universidade se colocar perante a própria sociedade com as premissas e finalidades a que se destina. Que não seja somente o lugar por excelência da validação da inserção profissional para determinados segmentos da elite brasileira. O que, durante, pelo menos, todo o século XX, assim fez, né? Principalmente a partir aí da Santíssima Trindade, medicina, engenharia e direito, que, reconhecidamente pela sociedade brasileira, tinham nas universidades públicas e particularmente nas universidades federais o seu lugar social de maior status, independentemente do fato desse estudante da escola da Universidade Pública Federal ter passado, por exemplo, toda a sua vida estudantil em boas escolas privadas, né? Enfim, isso tudo foi colocado aqui no texto do Boaventura, a partir aí da reflexão que ele faz dessa crise identitária, dessa tripla crise identitária pelas quais passam as nossas instituições. Não é só no Brasil, obviamente, né? Na conversa, eu também vi o fórum e vi que vocês dialogaram muito. Eu tenho uma certa curiosidade em ver como é que no decorrer... Eu sou historiador, então eu gosto de ver processos, né? Eu não tenho formação como, por exemplo, sociólogo para ver as questões, analisar as questões contemporâneas. Enquanto historiador,
eu preciso de um certo percurso histórico para poder pensar. Eu preciso de uma certa temporalidade. E eu tenho uma curiosidade de ver, numa dimensão de temporalidade, como é que a Universidade Federal do Sul da Bahia vai continuar existindo e se estruturando. Eu tenho para com a Universidade Federal do Sul da Bahia a mesma indagação que eu tenho quando eu olho, por exemplo, para o que era a pretensão da Universidade do Distrito Federal do Anísio Teixeira. Claro que são duas instituições bastante diversas, mesmo porque a UDF existiu mais na intenção do que propriamente na prática, porque ela teve uma vida muito curta, né? Ela foi inaugurada em 35 e em 37 ela teve intervenção e em 39 ela passou a fazer parte da Universidade do Brasil na Faculdade Nacional de Filosofia. Então, é uma universidade que existiu mais na cabeça e nas intenções do Anísio Teixeira. E eu fico me perguntando se a Universidade Federal do Sul da Bahia ela conseguirá existir fora da cabeça do Naomar e dos seus seguidores. Eu torço muito para que ela exista para além da cabeça do Naomar e dos seus seguidores. É uma questão a verificar. Eu acho que as intenções de uma universidade completamente avessa às formas de hierarquização que nós temos, eu acho que ela é uma experiência que merece ser conhecida, merece ser acompanhada. De tudo que traça no vídeo e na forma de estruturação da Federal do Sul da Bahia, o que me chama muita atenção é a possibilidade de uma forma de gestão da universidade mais democrática a partir da dimensão colegiada, mais múltipla, com outros atores que não sejam somente a hegemonia com a predominância de 70% do peso de docentes em todas e quaisquer decisões colegiadas. Isso vem da LDB, isso é uma crítica que se faz, inclusive, à memória do Darcy Ribeiro, que foi tão socialmente comprometido, tão revolucionariamente engajado, mas que na LDB acabou reproduzindo essa forma, essa percepção tão histórica quanto tão discutível, que as universidades elas têm que ter uma forma de gestão colegiada e que nessa composição de colegiados os professores respondem por 70% desse colegiado, né? Talvez fosse melhor reconhecermos e assumirmos que não é uma forma das mais democráticas de gestão e trabalharmos com a consciência da forma não democrática. Agora, dizer que é democrática uma forma de composição que faz com que seja 70, 15, 15, 70 para os professores, 15 para os estudantes e 15% para o corpo técnico administrativo, eu acho que é no mínimo discutível, né? É no mínimo discutível. Se alguém me perguntar qual é o percentual que eu defenderia, não tenho isso fechado. Mas eu não creio que seja a melhor forma de compensação, de composição, porque faz com que nem sempre o bom professor é um bom gestor e conhece a fundo os meandros da gestão universitária. E nem sempre o professor está num colegiado superior, quer seja um conselho de ensino de graduação, um conselho de ensino de pós-graduação, um conselho universitário, nem sempre ele está pela sua expertise e pelo seu profundo conhecimento dos meandros de funcionamento da instituição universitária. Muitas vezes ele está ali por um arranjo político que se faz dentro das faculdades ou dentro dos centros.
Então, eu acho que é uma coisa que a gente realmente deveria pensar mais dentro das diversas formas de gestão, a gestão colegiada, e dessa perspectiva da gestão colegiada, como esses colegiados são compostos e quais são os pesos das diversas categorias que compõem a universidade, né? E aí a gente entrou logo no que está aqui dessa semana, que eu acabei, de certa forma, antecipando na minha fala, que é essa discussão mais arraigada aí sobre as questões que dizem respeito às políticas de ações afirmativas, que estão num vídeo que antecede a própria lei de cotas. Eu fiz questão de colocar um vídeo que já tem aí a sua década, quase década, já tem década, anterior à lei de cotas, para que a gente visualizasse e refletisse, inclusive, sobre as provocações que o vídeo nos traz em termos de discursos narrativos pró e contra. Nós temos uma grande influência ainda do discurso da meritocracia. Nós temos no Brasil ainda uma grande predominância de um discurso que tem como pressuposição de que as condições são as mesmas, basta, se o aluno estudar, ele chega lá para fazer a prova do vestibular ou a prova do Enem, e ali está valendo quem estudou mais e quem estudou menos, como se a trajetória estudantil não colocasse os estudantes em lugares diferentes nessa largada e nessa disputa. E como herdeiros que somos, tanto no âmbito da Carta de Peru Vaz de Caminha, com a ideia ingênua do paraíso na Terra, quanto de uma interpretação atravessada do mito da democracia racial gerada pela miscigenação, que vem lá do Gilberto Freire, a gente tem a ilusão, alguns, pela parte, pelo menos no âmbito discursivo, de que o Brasil, como é um país onde desde sempre houve miscigenação, nós não temos maiores diferenças em termos de direitos entre as diversas etnias que compõem a nossa sociedade, como se esse mito de democracia racial fosse por si só um diluidor das diferenças e das prerrogativas que, pela questão da raça, faculta ou interdita que alguns cheguem a determinados postos e outros não, né? Então, eu acho que isso tudo está em plena discussão. É importante lembrarmos que isso será revisto daqui a 2 anos, pelo menos pelo preceito legal. Haverá uma rediscussão completados os 10 anos da lei, ou seja, em 2022, e eu acho que é uma questão que está longe de ser esgotada e que a gente precisará retomar. E os 2 vídeos que parte de vocês já tinham, inclusive, acompanhado com a live que foi feita pela Tribuna Universitária, comigo e com a Austana, e mais especialmente, talvez o que o primeiro, este segundo, em que a Austana faz uma reflexão sobre essas questões de acesso e permanência, sendo que, na verdade, os 2 vídeos dialogam. E eu acho que nessa conclusão do módulo e do curso, o que eu faria seria convidá-las a sairmos do senso comum e das pressuposições. Como diria o Bourdieu, o senso comum está em toda parte, inclusive no meio universitário. E nós temos uma certa tendência a, muitas vezes, partirmos para uma perspectiva generalista, sem percebermos que, na generalização, nós, muitas vezes, não percebemos
os atravessamentos e os bastidores, e os casos de exceção. Então, por exemplo, quando a gente fala dos excluídos do interior, quando a gente fala na perspectiva do processo de afiliação a partir de Alain Coulon, quando a gente fala na continuidade das perspectivas não democratizantes em determinados cursos, que continuam sendo cursos vocacionados a uma determinada elite social, quando nós percebemos que, em alguns cursos, a ação afirmativa ou a lei de cotas ela não mudou grande parte das características constitutivas do corpo discente desses cursos, porque, historicamente, já são cursos que já recebiam um contingente significativo de estudantes advindos de camadas não privilegiadas da sociedade, pedagogia, letras, geografia, história, né? Então, a gente tem que olhar, inclusive, os impactos, tanto da lei de cotas quanto do SISU, numa dimensão geral, mas também não podemos perder de vista a necessidade de olharmos as características intrínsecas a cada campo de conhecimento, a cada área de saber, né? Uma questão também que eu esqueci de apontar do que o Boaventura trouxe, ele toca em algumas questões que são bastante delicadas e que a gente também tem que pensar a relação da universidade com o mercado produtivo, com a esfera produtiva, a relação de determinados lugares da universidade que sequer dependem do orçamento público, porque já tem no seu fazer uma grande interface com laboratórios, indústria, setor produtivo, e isso faz com que, dentro da universidade pública, nós tenhamos determinadas ilhas que sequer prescindem e sequer estão tão preocupados com a discussão, por exemplo, do financiamento público, do orçamento público, porque sequer dependem. Isso faz com que, obviamente, você tenha disparidades dentro da própria instituição, né? A universidade, enquanto lugar da reflexão, não necessariamente voltada para uma resposta imediata a uma questão que se coloque, e ele gasta páginas aí falando sobre essa problemática da pesquisa pura e pesquisa aplicada, né? E, em relação à extensão universitária, que foi colocado tanto pelo Naumar quanto pelo Boaventura, particularmente no vídeo, é uma grande discussão. Eu gostaria de sugerir para quem andar em algum momento pelo site da Estante Virtual, que pesquise um livro cujo título é Ensino Alienado e Pesquisa Alienante, o equívoco da extensão universitária. Tirei da estante. O livrinho é esse aqui, ó. Pesquisa Alienada e Ensino Alienante, o equívoco da extensão universitária. O título é provocativo mesmo, e aqui ninguém está contrário à existência da extensão universitária e de todos os magníficos projetos e programas que compõem as ações de assistência, as ações de extensão universitária e que promovem em diversos lugares desse país ações magníficas em termos de transformação social, dando que a universidade possa ter de mais bonito enquanto o seu retorno à sociedade em termos de compromisso, de transformação social. Não é isso que está sendo criticado. O que está sendo criticado é como é que isso se estrutura dentro das universidades. Essa é a questão. Por exemplo,
por uma longa luta do FOR-PROEXT, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão Universitária, também é um fórum assessor da Andifes. Por uma longa trajetória de luta do FOR-PROEXT, luta válida, luta que nós precisamos apoiar, inclusive. Entrou-se, já lá na LDB, a questão da obrigatoriedade da integralização dos currículos, 10% sobre das atividades de extensão. Eu estava com a esperança de que essa discussão viesse fazer com que a gente tivesse que rediscutir a nossa forma de concepção de currículo dentro das nossas universidades. Mas não. Está sendo mais um aparato burocrático para discutirmos como é que a gente vai enfiar dentro dos sistemas as atividades de extensão para integralizar o currículo. Não só não discutimos o currículo, como estamos transformando a extensão universitária num componente curricular tão careta quanto o currículo que já existe. Então, são essas questões, mais do que ninguém está aqui diminuindo a importância das ações que visam ao maior diálogo da universidade com o corpo social, as ações que visem a universidade numa interlocução com a sociedade, promover desenvolvimento local, desenvolvimento regional, diminuição de desigualdades sociais. Ninguém está criticando isso, mas o que se está questionando é isso. Isso não poderia estar no ensino e na pesquisa sem ter que existir um ente extensão? Existe extensão que não seja colocada em prática no ensino e na pesquisa? Por isso que o Botomé, ele provocadamente fala que só há necessidade no Brasil de ter extensão universitária como algo que seja inerente à universidade e indissociável do ensino e da pesquisa, só precisou demarcar isso porque a nossa pesquisa é alienada e o nosso ensino é alienante. Então, tem que ter um arremedo para tornar essa pesquisa e esse ensino socialmente conscientes e responsáveis. Aí cria-se o arremedo da extensão, que é o lugar das universidades que, via de regra, são até ultimamente mudou, felizmente, por conta da questão do currículo. Mas, até então, pessoas abnegadas, pessoas que tinham o engajamento, era muito mais uma dimensão quase que pessoal, voluntarista, de um engajamento, do que propriamente uma ação acadêmica reconhecida. Isso demorou, vem demorando, ainda está em um processo de, como diria o Darcy Ribeiro, de fazimento. Mas eu só queria pontuar isso para não ficar parecendo de que nós estamos nós, pretensão minha, né? O Boaventura e o Naumar, na fala deles, que eles estejam, de alguma maneira, diminuindo o papel da extensão. Na perspectiva do Naumar, a extensão ela é tão constitutiva das ações de ensino e pesquisa na universidade, ela constrói pelos temas geradores, inclusive o que será ensinado e o que será pesquisado, que ela não precisa ser uma parte. Ela está dentro. Ela constitui o ensino e a pesquisa. Isso, se você pegar, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, quando ele fala da praxis, e até dos temas geradores que ele traz na pedagogia, você só consegue trabalhar na perspectiva de temas geradores se você tiver uma profunda consciência do lugar que você está mergulhado. Você tem que conhecer os atores, você tem que conhecer o contexto, você tem que conhecer a dinâmica de funcionamento daquela comunidade, daquele entorno, daquilo tudo. Ou seja,
não existe na dimensão da praxis a possibilidade de você ensinar, aprender e pesquisar se você não tiver profundamente mergulhado e em parceria, em comunhão com os atores envolvidos. Em não fazendo isso, a extensão ela corre o risco de ser somente uma transmissão de conteúdos, uma forma de assistência, uma forma que cria muitas vezes expectativas em determinadas comunidades e acaba não tendo continuidade o projeto. Está cheio de exemplos dentro da extensão universitária de comunidades que se sentem ressentidas pela não continuidade, por exemplo, de determinados projetos e pelo não atingimento de determinadas expectativas que são criadas. Mas veja bem, estou aqui defendendo veementemente as ações de assistência, eu estou com assistência estudantil na cabeça, mas eu estou mesmo, as ações de assistência estudantil e extensão universitária. Para não tirar assistência estudantil, eu coloquei o e extensão universitária. Eu fico pensando, se eu olho a composição dos colegiados superiores de extensão universitária nas nossas universidades, eu fico me perguntando, cadê o pessoal fora da universidade? Eu acho que, pelo menos, o Conselho de Extensão Universitária, pelo menos ele, tinha que ser, no mínimo, composto por metade de pessoas ligadas às comunidades e fora da universidade para discutir os projetos que estão sendo tocados fora da universidade. Um conselho de extensão universitária que mantém a lógica de ter 70% de professores, 15% de docentes, de técnicos e 15% de alunos. E colocando uma dimensão residual, quase que como uma dádiva, você ter 3, 4 assentos para representantes de comunidades, nesta forma de organização institucional, eu tenho muitas desconfianças. Né? Enfim, então seria fundamentalmente, eu acho que com essas questões que eu aponto, e no âmbito da fala da Ustânia sobre acesso e permanência, é aquilo que a gente colocou, isso já em diversos momentos aqui da minha fala, mas eu quero trazer um ponto importante para a gente não incorrer no perigo. Os trabalhos que eu conheço não apontam que a evasão seja um problema exclusivo de alunos cotistas. A evasão não é um problema exclusivo de alunos que ingressam pela política de ação afirmativa ou pela lei de cotas. A evasão ela ocorre tanto em ingressantes por ampla concorrência quanto em ingressantes por ação afirmativa. O que nós temos que ter em mente são os critérios de acesso e as consequências advindas do SISU. Isso a gente ainda não tem devidamente mapeado. A gente tem artigos e trabalhos, dissertações e teses que trabalham com alguns cursos em algumas instituições. Uma pesquisa mais ampla, se alguém tiver acesso, por favor, compartilha comigo. Porque os impactos do SISU, eles certamente são ainda desconhecidos. Eu defendo veementemente a lei de cotas e a ação afirmativa. Eu tenho dúvidas se eu continuo achando que o SISU, da forma como é feito, se o SISU é uma escolha acertada. Tenho muitas dúvidas. Se a forma de acesso fosse diferente, se essa escolha, se o SISU fosse um momento que culmina um processo de escolha consciente, eu seria favorável. Mas eu acho que o SISU ele viabiliza determinadas escolhas que são feitas por jovens
que ainda têm idade prematura, que muitas vezes o fazem sem o acompanhamento dos familiares, e muitas vezes, mesmo que tivesse o acompanhamento dos familiares, não teriam nesses familiares pessoas que pudessem orientá-los, com maior grau de instrumentalização mesmo, de conhecimento sobre as especificidades de cada curso, de cada universidade e de cada região do país. Né? Então, é algo que ainda está aí na ordem do dia para a gente estar pensando, repensando e discutindo. Na nossa plataforma, depois dessa divagação toda que eu fiz com vocês devem estar já cansados de ouvir, tem o fórum que vários de vocês já estão participando. Veja aqui que o professor está com dever de casa por fazer. Tem 10 mensagens aqui nesse último que eu ainda não li. Vou ler nos próximos dias. E veja bem, eu coloquei aqui ao final a elaboração de uma resenha de final de curso. Isso daqui é importante que todo mundo tenha bastante clareza. Não estou considerando como obrigatório. Inclusive, os que participaram normalmente dos fóruns no decorrer, continua valendo aquilo. Para mim, em termos de validação, para eu passar para o setor de capacitação, aqueles que concluíram o curso, para que eles procedam a essa questão da certificação, para mim, o que gera a certificação é a participação nos fóruns. Ponto. Só que, como a gente está terminando o terceiro módulo e o curso, eu coloquei aqui uma tarefa que é a elaboração de uma resenha final de curso, que pode ser algo bem simples, não obrigatório, mas eu queria muito que, em poucas linhas que fosse, uma resenha tranquila, você dividisse comigo ao final da trajetória que você leva do nosso curso. Eu queria ouvir particularmente, mas não exclusivamente, tá? Particularmente os colegas que vêm acompanhando aí os 3 módulos. Tá? Eu acho que a gente chega num momento do curso que é o fechamento, e como ele é um curso assim, generalista, eu sempre sou tomado por uma certa angústia de que, no meio de tanta generalidade, no final das contas, pouco se leve. Eu torço para que, a partir dessa perspectiva generalista, alguns dos participantes, que têm trajetórias muito distintas também, não pelo fato de serem docentes ou técnicos administrativos, obviamente isso gera fazeres específicos dentro da universidade, mas nós temos aqui no grupo colegas que chegaram recentemente na UF, como temos colegas que já estão na UF há décadas. Temos colegas que conhecem a UF tanto na matriz quanto no interior, como temos colegas que estão vivenciando a UF num dos 2 lugares. Então, são experiências distintas, né? Mas a despeito dessa perspectiva generalista, eu procurei fazer com que a gente tivesse, no decorrer desses 3 meses e alguma coisa, acesso a determinados conteúdos que, de certa maneira, quebrassem um pouco o nosso levar pelo senso comum, o nosso levar pelo dia a dia, o nosso fazer pela replicação do que vem sendo feito e, ao mesmo tempo, trazer aí algumas questões que pudessem apresentar alguns conceitos ou alguns dados que alimentassem um pouco mais aquilo que a gente, de repente, concorda, não concorda, supõe. Dentro da universidade, nós estamos cheios de opiniões e de certezas.
Eu acho que talvez falta um pouco nas nossas universidades o espaço para as dúvidas, o espaço para as incertezas, o espaço do que eu vou repensar, não tenho certeza, preciso de mais tempo, não sei se isso está bom, temos que rever. Talvez nesse momento a gente esteja passando por tamanha angústia, porque nós estamos, particularmente nós, professores, estamos passando por um momento de incertezas diante do lugar cômodo que tínhamos em termos de metodologia de aula. Mas todos sabemos que essa metodologia estava longe de ser adequada, perfeita ou até mesmo ideal. A mesma coisa os servidores administrativos, tendo que certamente também repensarem uma série das práticas que vêm sendo feitas. Porque se o que caracteriza todos nós estamos mergulhados na burocracia, quer seja docente ou quer seja técnico administrativo. Muitas vezes é óbvio que o que caracteriza a burocracia é a replicação de procedimentos e regras. E aí, obviamente, faz parte do atuar na burocracia, muitas vezes está reproduzindo ou replicando sem perceber que, de repente, não é nem o melhor caminho, nem a melhor hora e nem a melhor técnica. E aí, talvez, aproveitar esse momento complicado para que a gente possa rever determinadas práticas, todos conscientes de que o momento é delicado e de que, certamente, aqueles que defendem a exponencialização de lucros, a exponencialização da exploração do trabalho, a diminuição ao máximo do Estado, tudo vão tentar fazer com que este momento de trabalho remoto, atividades remotas e tudo mais, seja devidamente utilizado pelos que não estão no nosso grupo, não fazem parte do nosso grupo, né? Bom, é isso. Falei muito. Aí alguém. Hoje será o nosso último encontro, então cabe despedidas. A gente vai se falar aí no decorrer da próxima semana pelos fóruns, mas aqui na plataforma será o nosso último encontro, tá bom? Agora, eu estou vendo aqui, nesse momento, a Ellen acabou não conseguindo retornar, né? Não, ela caiu aquela hora no início e não conseguiu. Eu falei tanto que eu acabei nem me lembrando quem estava mais na sala. Quando eu compartilho, some tudo para mim. Eu só Some vejo tudo. compartilhando. Bom, então é isso, pessoal. Queria agradecer pelo curso, professor, foi muito bom. Depois eu escrevo uma resenha lá e envio. Beleza. E dá notícias daquele mestrado. Ah, do mestrado não, do doutorado. Doutorado. Pode deixar. Tá bom. Também agradeço, foi um prazer participar das discussões, das leituras, algumas coisas interessantes que surgiram. Minha questão com a extensão ainda fica na interrogação. Estou num grupo de discussão na UF, né, para pensar a extensão, mas eu acredito nela. Eu também. Do jeito que está. Ah, tá, do jeito que está. A gente... Eu preciso te confessar, Margarida, que a minha fala foi direcionada principalmente a você, porque eu li as suas postagens. Eu imaginei, mas eu defendo a extensão. Enquanto não tem uma outra perspectiva, né? Sim. Mas é melhor com ela do jeito que está do que sem ela. Não sei se Danusa concorda com isso. Certamente. Não, concordo. Não dá também para zerar também. Não, ela tem o seu valor. Sim. Esse mês mesmo tem uma discussão que a Pró-Reitoria de Extensão vai fazer. Então, eu acho que é importante repensar essa questão da acreditação. E o diálogo está sendo feito junto com o FRJ,
já há algum tempo, já há uns 3 anos que isso já foi colocado, da experiência, né, de vocês lá. Tem que se repensar, mas uma coisa tem que concordar, que a discussão primeiro tinha que ser em torno de concepção de currículo, e não da forma como quer, que numa primeira versão eu até entendi. O que é isso? Vamos diminuir a carga de ensino e colocar 30% de crédito de extensão? E para quê? Para ter menos professores, enfim, né? Aí a cabeça fica pensando um monte de coisa. Mas isso é a questão para ser discutida, né? Mas valeu. Ô, Margarida, eu quero também agradecer pela sua participação no curso, foi sempre muito positiva, e as suas Obrigada. colocações nos fóruns sempre pertinentes. Aliás, olha, eu preciso dizer para vocês que eu acho que foi, de todas as versões do curso, a versão em que as reflexões nos fóruns, elas atenderam plenamente o que eu esperava em termos de uma utilização das provocações que a gente fazia a partir de determinado conteúdo, quer vídeo, quer bibliografia. Tá? Agradeço aí a todos. Professor, eu queria agradecer também. Pode falar, Danusa, eu espero. Não, então vou ser bem breve. Não, agradecer o curso, agradecer a formulação, como ele foi construído, a participação dos colegas. E eu sou uma dessas pessoas que veio do primeiro, do segundo e chegou no terceiro módulo. Para mim, em especial, foi importante. Esse curso ele começou num momento de pandemia também, aquela coisa, a gente vai voltar, não vai voltar, e as reflexões que eram necessárias, e que todo esse levantamento, a questão histórica, tudo que foi trabalhado ao longo, para mim agregou bastante, tanto de conhecimento, para instigar também, para reflexões. Eu lamento demais não ter conseguido, do segundo módulo para cá, ter tanto tempo quanto eu gostaria para dedicar às leituras. Acho que ficou um pouco sobreposto com atividades, mas já estou salvando tudo para o que eu não consegui completar, para poder aproveitar melhor. Então, queria agradecer tanto ao professor como também aos colegas. Valeu, Danusa. Também te agradeço por toda a participação. Professor Antônio, eu gostaria de agradecer a você. Gostaria de agradecer aos colegas também. O curso foi excelente. Apesar de eu não ser um educador, nem um professor, mas, assim como o André, eu trabalho na PROAS, nos assuntos estudantis, então foi extremamente relevante todos os tópicos abordados no último módulo. Apesar de eu não poder ter feito os outros módulos anteriores, foi muito esclarecedor e muito importante no entendimento do fazer. Em que setor eu me encontro na faculdade e mais. E a importância do trabalho. Maravilha. Ô, Leandro, só abrindo um parênteses e vou fazer um comercial. A gente se autopromover é uma vergonha, mas eu vou me autopromover com base no que o Leandro acabou de colocar. Eu não trabalhei no curso com texto, mas eu vou disponibilizar para vocês. Eu tive um artigo, há coisa de uns 2 anos, publicado a partir de uma orientanda de graduação que tem como título, acho que eu vou ser fiel ao título, o papel da assistência estudantil do bibliotecário enquanto um educador inclusivo. Eu não consegui ser fiel, não, mas é alguma coisa do tipo. Partimos da premissa de que, dentre as diversas características que, de certa maneira, distinguem ou problematizam a instância PROAS ou qualquer congênere dentro das universidades, no nosso entendimento, é de que talvez
poucos lugares na universidade exija do técnico administrativo uma dimensão educativa tão demarcada. O técnico que está atuando diretamente com os estudantes, e principalmente estudantes que vêm com aquilo que a gente chamaria de uma deficiência de capital cultural universitário, com aspas isso daí, muitas vezes é aquele educador que vai ser o primeiro a ajudar o estudante a decodificar tantas siglas e tantos procedimentos que, de certa forma, já estão tão incorporados no nosso dia a dia que a gente não percebe que eles são feitos de uma complexidade em termos de elementos e que o estudante, muitas vezes, se vê perdido. Então, eu acho que estou fazendo só essa colocação porque eu acho que quando você coloca que você não é o educador, que você trabalha na PROAS, eu vou te provocar que todos somos. Qualquer técnico administrativo numa universidade é técnico administrativo de uma instituição educativa. Consequentemente, não deveria ser. A gente sabe que, da mesma forma como tem professores que não têm consciência da sua missão, existem técnicos administrativos que não têm consciência de que a sua atuação é numa instituição que educa, que forma. Sim. Consequentemente, a dimensão educativa dos nossos estudantes, ela não está circunscrita a laboratórios e salas de aula. Ela perpassa todos os espaços da universidade. E muitas vezes ela pode se fazer até mais fora da sala de aula do que necessariamente na sala de aula, né? Então, estamos juntos nesse imbróglio. Tá bom, meu amigo educador? Eu só queria falar para o André. Obrigado, professor. Que eu fiz ontem um acréscimo ao vídeo, né? No último vídeo, eu senti falta dali do diálogo com a PROAS, né? Porque nesse tempo que eu estou na universidade, vejo o quanto a PROAS tem contribuído para que estudantes consigam ter a permanência na universidade e serem incluídos em projetos de pesquisa, de extensão, de ensino, e eles só conseguem mesmo concluir o curso por conta das ações da PROAS. Então, eu acho que, pelo que eu conheço da trajetória da PROAS, tem coisas muito boas a serem relatadas e eu acho que vocês deveriam falar o que estão fazendo. Qual é a contribuição para esse processo de não exclusão do aluno da universidade, né? De permanência, de aprendizado, que tem muita gente aí crescendo que vocês nem sabem. Então, deveriam fazer até pesquisa sobre isso. Fala com o Leonardo. Tá bom? Um dos debates que teve no Tribuna Universitária, depois o André até passa por e-mail o link de novo, um dos debates foi com dois técnicos com a temática apoio pedagógico. E naquele dia, especificamente naquele dia, eu acho que fica muito claro como muitas vezes a expertise do técnico que está atuando ali no apoio pedagógico orienta não somente o estudante, como o próprio professor. Lembrando de que nós, professores universitários, nos tornamos professores universitários mais pela nossa expertise em pesquisa e doutorado do que necessariamente pela nossa trajetória e competência docente. Isso é uma questão que a gente tem na formação docente, né?
nem todos os professores têm, na sua trajetória, experiência docente fora da universidade, né? Mas, enfim, vamos levando mais coisas aí à frente. O André já acabou de compartilhar aí o link do Facebook do Tribuna Universitária, que está trabalhando, está discutindo especificamente as ações de apoio pedagógico. Valeu, obrigado, André. Então é isso. Professor, só para finalizar... Rafael também está aí. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Rafael fora do fórum. A primeira, eu acho que eu pouco abro a câmera, mas eu estou sempre aqui acompanhando os debates, eu estou desde o módulo 1 aí, participando dos fóruns, desde o texto lá da professora Ana Valesca, que faz aquela revisão histórica da universidade, lá com a chegada da família real, as primeiras instituições de ensino superior, até o texto aqui do professor Boaventura. Aprendi muito com o curso. Quero agradecer aí o seu apoio de sempre, os ensinamentos, compartilhar todo esse conhecimento, os colegas com as participações no fórum, foi muito proveitoso. Eu tenho trabalhado com o tema ensino superior, principalmente no tema de avaliação, com o mestrado que eu fiz e com o doutorado que eu estou fazendo, mas com professores da engenharia, numa perspectiva mais produtivista, uma perspectiva de mensuração de resultados, e eu pude dar uma olhada na outra face da moeda, conhecer mais os conceitos do ensino superior, o que tem acontecido, analisado com mais calma, senso. Como a Danusa falou, a gente não tem o tempo suficiente para se aprofundar em tudo. Mas no que eu pude ler, no que eu pude acompanhar com mais atenção, isso foi enriquecedor para mim. Então, eu gostaria de deixar o meu agradecimento tanto para você como aí para os colegas que compartilharam conhecimentos e dividiram aí com a gente para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Valeu, Rafael. Obrigado. E, Rafael, a gente, no decorrer dos módulos, a gente acaba acostumando com os colegas que estão com a gente desde o início. E aqui, o Leandro entrou agora no módulo 3, né? Todos vocês já vêm do módulo 1. E, assim, eu 2. Não, a Margarida veio do 2, né? A Margarida veio do 2. Mas, talvez, de todos os participantes do curso, nos fóruns, Rafael, talvez, se eu tivesse que escolher uma postagem que eu verifico claramente um maior nível de aprofundamento, módulo a módulo, naquilo que está escrevendo, talvez as suas postagens sejam as que mais tenham me chamado a atenção. Eu convido até os outros colegas a darem uma olhada, os que vêm dos módulos anteriores. É interessante a gente perceber a escala ascendente que vai perpassando os que vêm de módulo a módulo. E o Rafael, particularmente, as questões que você levantou neste módulo 3, você foi muito além dos comentários que você fazia no módulo 1. Isso me chamou bastante atenção e, para mim, enquanto coordenador aí da trupe, é muito gratificante perceber isso. Não estou dizendo que seja mérito nosso, meu aqui, mas deu para perceber claramente de que nesses 3 meses o seu olhar teve um nível de aprofundamento. Do que estava, sempre aprendendo. Não que no módulo 1 estivesse fraco, mas eu falo em termos da dimensão reflexiva que vai acompanhando postagem a postagem. Sempre tentando entender o texto e pegando os comentários do colega e fazer as reflexões a partir do diálogo que está acontecendo nos fóruns. Isso é muito legal de acontecer. Então, tá bom. Foi um prazer estar aí com vocês ao longo aí desses 3 meses. O Leandro agora é o final desse 1 mês e pouco. A Margarida dos 2 meses e pouco. Aprendi muito também com todos. E quaisquer dúvidas que tenham aí de agora até a semana que vem, estou à disposição aí na plataforma, nos e-mails, nos fóruns e tudo mais. Tá bom? Boa semana para todo mundo. Obrigado aí pela presença. Até mais. Tchau. Boa semana. Tchau. Boa semana. Boa semana. Boa semana a todos.